Olá, como vai? Boa noite. Carros são furtados de dentro de oficina na Avenida Brasil. Suspeitos de terem assassinado mulher são detidos em motel. A angústia e desespero de uma família que não tem notícias de um jovem de 18 anos há quase um mês. Imprudências deixam o trânsito ainda mais complicado em Patos de Minas. Secretaria de Fazenda agora envia cobrança do IPVA para o celular. Colheita do café segue a pleno vapor. Para quem está em busca de trabalho, uma boa notícia. Em Patos de Minas, muitos setores voltaram a contratar. Campanha surta em efeito e doadores normalizam estoque de sangue no Hemominas. Aliados ou inimigos? Como as escolas têm feito para que a atenção do aluno não fique apenas no celular? No Dia Nacional da Televisão, vamos mostrar alguns detalhes dos nossos bastidores. Os detalhes a partir de agora. Olha a ousadia dos ladrões em Patos de Minas. Assaltantes levaram 2 veículos que estavam dentro de uma oficina mecânica. O dono da oficina, obviamente, ficou surpreso com a ação. Quando Divino Cardoso chegou em sua oficina na manhã desta quinta-feira, percebeu que o local havia sido arrombado. Eu cheguei aqui, dei com o portão, o cadeado sem o cadeado fora do portão, então eu assustei já. Esperei, abri e nós sentimos falta de 2 veículos aqui dentro. 2 veículos que estavam na oficina para conserto, mas que já iriam ser entregues para seus donos, foram furtados de ontem para hoje. A polícia militar foi acionada e registrou a ocorrência. O solicitante e também proprietário do estabelecimento alegou que ao chegar para trabalhar, ele verificou que o cadeado havia sido arrombado, e que 2 veículos haviam sumido. Diante dos fatos, nós registramos a ocorrência, as câmeras de vigilância que estão próximas ao local e podem ter captado alguma imagem dos autores estão sendo também verificadas, essas imagens. Os bandidos levaram uma caminhonete D20 de cor branca com placa GMK 2655 e um Corsa sedã com placa GVS 0748 de cor prata. Câmeras de vídeo monitoramento de estabelecimentos mais próximos serão utilizadas para elucidar o crime e identificar os criminosos. Quem tiver alguma informação deve procurar a Polícia Militar. Pedimos também à população que, caso tenha alguma informação acerca desses veículos, possa estar passando via 190 ou para a própria Polícia Civil também. De acordo com o proprietário da oficina, é a primeira vez que o local é furtado. Ele lamentou o ocorrido e ainda falou sobre a constante sensação de insegurança que atormenta a população. Insegurança total. Infelizmente, nós vivemos num país que segurança não tem, Para política, até chata a gente falar, mas a roubalheira é muito grande lá em cima, mas aqui para a nossa sociedade é só para pagar imposto e tal. A segurança. O crime aconteceu no bairro Jardim Paulistano. A mulher foi morta com 2 tiros. O corpo de Alessandra Ferreira Silva, de 30 anos, foi encontrado caído na rua Lázaro Alves Ramos, no bairro Jardim Paulistano, próximo à obra inacabada da ponte sobre o córrego do Monjolo. O local é mal iluminado e não é asfaltado. Segundo os vizinhos, ouviram 3 disparos. Alessandra pode ter tentado fugir do autor, já que estava sem um dos chinelos. Ela estava caída no meio da rua e apresentava 2 perfurações de tiros. Dá para ver lá 2 disparos, um no braço e um na face, próximo ao olho direito. A vítima não levava nenhum documento, mas a bolsa estava junto ao corpo. Nós encontramos na bolsa dela um cachimbo, que é utilizado aí por usuários de crack. A polícia chegou a 2 suspeitos. A dupla estava em um motel quando foi abordada. A polícia militar agiu rápido. E poucas horas após o crime, os suspeitos já haviam sido identificados e localizados. Jefferson de Souza Santos, de 22 anos, e um menor com idade de 17 anos foram presos na noite de ontem.
Olha, após o crime, os dois indivíduos desceram para uma quadra, pegaram um táxi, né, convidaram suas duas namoradas para irem para um motel, né, e os dois dirigiram para um quarto no motel em que pretendiam passar a noite, né, um álibi utilizado por eles, né, acreditando que assim não seriam descobertos lá naquele local, né, mas como as informações foram precisas, né, a Polícia Militar brilhantemente chegou até aquele local e efetuou a prisão deles. Inclusive o maior constava com um short até um pouco sujo de sangue, né, o menor estava estava com o chinelo, né, que foi deixado na cena do crime. Então, a nossa convicção vai ser formada, mas o que está tudo indicando é que são os dois os responsáveis por esse homicídio. O crime já está sendo investigado pela Polícia Civil. Que é o que tudo indica, o adolescente foi o responsável pelos disparos de arma de fogo, juntamente com o maior. O maior estaria envolvido com isso, em virtude da motivação ser dívida de drogas. A vítima ontem teve uma motocicleta penhorada por esses indivíduos, por dívida de drogas, então ela tinha que pagar uma certa quantia para retirar a sua motocicleta. Como ela não conseguiu a quantia necessária, ela ainda se meteu os pés pelas mãos, segundo os autores, por ter subtraído uma quantia de drogas que o menor estaria vendendo. Então, pelo fato dela ter furtado essa droga, eles resolveram, então, dar fim à vida dela. O menor confessou a autoria dos disparos, enquanto que o maior nega o seu envolvimento, mas sabe-se que o menor vendia droga para um maior, e este maior estaria pressionando este menor para que resolvesse aquilo, para que pagasse aquela droga furtada. Então, o menor resolveu dar fim à vida da vítima, pois ela tinha furtado droga dele. E o maior, ao que está tudo indicando, a nossa investigação vai concluir se sim ou se não, em que o maior preso na data de ontem é este indivíduo que é o verdadeiro traficante que estava ameaçando esse adolescente. O menor assumiu a autoria dos disparos que mataram a Alessandra e Jefferson negou todas as acusações. Não, mulher me roubou uma droga e eu fui e cobrei. Os caras falaram, chegou o revólver na minha cara, falou que ia me matar, oi. Peguei, fui de pau no gato, sentei o dedo mesmo, aí. Se fosse ela, era eu, os caras iam me sentar o dedo, aí. Isso meu ocorre. Sem maldade, Jeff, não tem nada a ver com isso, não foi eu que dei o tiro, só. Se é sujeito, homem, vou abraçar crime de meleta dos outros, não, só. Quer falar que ele matou, que todo mundo sabe que foi ele que matou, ele tá sumindo, a mão dele tava cheia de pólvora, nós fez as balísticas, ainda os policiais querem jogando em mim. Eu acho isso aí uma injustiça, porque eu sou homem de abraçar, eu não sou homem de ficar jogando pra cima dos outros, não. De acordo com o delegado, os dois envolvidos já são conhecidos pela polícia. Além disso, Jefferson é suspeito de ser o autor de uma tentativa de homicídio registrada no domingo. São dois indivíduos problemáticos, em virtude do adolescente, ele já ter ficado internado 1 mês e 16 dias por uma tentativa de homicídio ocorrido no final de 2015. Além disso, ele tem passagens por tráfico de drogas, então ele trafica há muito tempo. Já o Jefferson, ele já foi preso por vários meses em virtude de um homicídio consumado aqui em Patos de Minas no ano de 2012 e ainda é responsável por uma tentativa de homicídio neste último domingo contra um indivíduo que estaria de frente à casa da sua ex-namorada. Naquela história, prende, solta e acaba terminando em tragédia. Veja depois do intervalo no NTV News que 70% da safra mineira de café já foi colhida e mercado mais otimista abre processo de contratação. O número de pacientes em tratamento de câncer pelo SUS aumentou 34% em 5 anos, mas só 57% dos doentes conseguiram iniciar a terapia dentro do prazo de 60 dias, pelo que prevê a Lei Federal de 2012. Os dados são do Ministério da Saúde, que justifica a demora por problemas na implementação do serviço.
Em 2010, eram 292 mil pacientes. No ano passado, eram 393 mil pessoas em tratamento contra a doença. A colheita da safra de café segue a todo vapor. 80% dos grãos já foram colhidos no Brasil, segundo a estimativa da consultoria Safras e Mercado. A produtividade do café arábica tem surpreendido, mas a projeção da safra 2016-2017 continua estimada em 54 milhões e 900 mil sacas de 60 quilos. Minas Gerais, o maior produtor brasileiro, já colheu 75% da safra projetada em 30 milhões e 900 mil sacas. A Secretaria de Estado da Fazenda agora está reforçando a cobrança do IPVA de quem ainda não pagou o imposto pelo celular. Por meio de SMS, 1.250.000 contribuintes inadimplentes estão sendo alertados e orientados a regularizar o débito. Essa é uma forma mais econômica de cobrança para o Estado. Custa 4 centavos. Antes o envio era feito por carta registrada ao custo de R$ 1,70. Lembrando que a mensagem não possui link e qualquer dúvida você pode entrar em contato pelo 155. A procura por crédito diminuiu 6,8% em julho, se comparado ao mesmo mês do ano passado, pela pesquisa do indicador Serasa Experian. A alta da inflação puxada por alimentos, juros elevados e o desemprego não estimulam os consumidores a assumirem novos compromissos, segundo os economistas. E o desemprego atinge mais de 11 milhões de brasileiros. Mas a boa notícia é que o mercado, pelo menos em Patos de Minas, está mais otimista. Com isso, muitas vagas foram reabertas. As vendas têm aumentado e, com elas, vêm as oportunidades de contratação. As empresas estão investindo no quadro de funcionários e agora é um bom momento para preencher aquela vaga desejada. O mercado está bem atraente, né? Está tendo muita procura, as vendas melhorou bastante, em torno de uns 20% em relação aos meses anteriores. Estamos contratando, sim, vendedores com experiência ou sem experiência, né? Apesar do índice de desemprego estar elevado, há muitas vagas em aberto que demoram a serem preenchidas. Pesquisar a necessidade do mercado e buscar se especializar em uma determinada área contribui no momento de ser selecionado por uma empresa. O que é muito exigido, né, que as empresas estão exigentes, né, para escolher um colaborador, principalmente a graduação na área, né, às vezes busca uma pessoa que tenha graduação na área específica para aquela vaga, né. Hoje, por exemplo, uma empresa normalmente, pelo que eu vejo, não abre uma vaga para a área administrativa e para alguém que está cursando, por exemplo, uma engenharia civil, uma engenharia de produção. Então, ele está buscando uma pessoa que está especializando nessa área para ficar muito tempo com ele na empresa. Criar uma rede de contatos e ter boas referências ajuda na busca por emprego. Estabilidade nos empregos anteriores também é um ponto importante avaliado pelos empregadores. A pessoa ela tem que buscar uma rede de contato, né? Não que é essa questão que se fala muito de indicação, não é isso. Mas é necessário a gente ter boas referências, deixar boas impressões por onde a gente passa, pelas empresas que a gente já passou, pelas pessoas que a gente mantém um contato. Então, informar mesmo para quem é amigo, para quem é empresário, que está buscando, que está procurando, né? Para que talvez alguém possa lembrar, né? Indicar aquela pessoa. Outra forma de buscar por vagas é cadastrar o currículo em empresas que realizam a avaliação e seleção de candidatos e indicam para as empresas que estão contratando. O processo de recrutamento e seleção, ele é bem completo, nós utilizamos de todas as ferramentas mesmo para avaliar os candidatos. As pessoas que têm um cadastro conosco, primeiramente, só de ter o currículo aqui, elas estão participando da primeira etapa, que é ter um currículo avaliado, né? Nós avaliamos os currículos de acordo com o que a empresa solicita para nós. Às vezes a empresa busca uma pessoa que tem uma certa experiência, que tem uma certa graduação naquela área, né? Então, esses candidatos, todos os currículos são avaliados diariamente. E para aqueles que não possuem experiência, o segredo é abraçar a oportunidade que surgir e fazer carreira dentro da empresa, buscando crescimento gradativo. A pessoa que está procurando o primeiro emprego, ela tem que estar mais disponível
para se adequar àquela necessidade da empresa, né? Às vezes são vagas que talvez tenham que trabalhar mais no sábado, mais nos finais de semana, que inicialmente o salário é um salário fixo, um salário mínimo, mas assim, é necessário dar esse primeiro passo, ela está aberta para ingressar nesse mercado, para ela mostrar serviço e desenvolvendo naquela empresa, né? Sendo valorizada, e tudo isso é conquistado com o tempo, né? Com ou sem experiência, o segredo é demonstrar boa vontade, garra, dinamismo e simpatia. Essas são as características principais buscadas pelos empregadores. A gente espera que um funcionário que seja lutador, né, que tenha muita vontade de ganhar dinheiro, porque para trabalhar de vendedor tem que ter garra mesmo, tem que ter determinação e tem que ser uma pessoa muito dinâmica, né, para tratar bem ao cliente, porque o atendimento hoje é tudo. Em qualquer profissão, né? Precisa realmente de determinação, de dedicação e muito amor naquilo que se faz. E já no NTV News vamos mostrar que campanhas surtem efeito e doadores normalizam o estoque de sangue no Hemominas. Motoristas não colaboram e deixam o trânsito ainda mais complicado em Patos de Minas. O volume de serviços teve uma queda de 0,5 ponto percentual em junho deste ano, na comparação com maio, segundo a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Os principais recuos foram na atividade turística e serviços e prestados às famílias. Na outra ponta, informação e comunicação e transportes tiveram alta. Trafegar nos horários de pico em Patos de Minas tem exigido muita paciência dos motoristas. Por conta de obras em corredores importantes, o trânsito fica ainda mais complicado. Mas tem condutor que não colabora e, independente do horário, as imprudências atrapalham. A rua é estreita, mas ajuda bastante a aliviar o fluxo intenso de veículos na rua Padre Caldeira, onde passa também várias linhas de ônibus e por muitas vezes se torna um tanto quanto caótico. Eu acho que essa rua é muito útil pelo seguinte: a Padre Caldeira tem parada de ônibus, que às vezes para até em fila dupla ou mal encostado. O trânsito lá já é congestionado nessa área aqui da praça e a passagem aqui, ela alivia o trânsito, porque quem vai entrar à direita aqui normalmente passa por ela. Então alivia e descarrega muito o trânsito, o fluxo fica mais livre. O problema é o mau uso da via que vem gerando muitos transtornos. A queixa é a falta de conscientização dos motoristas no respeito às sinalizações. O tumulto ele gera em função das pessoas mal informadas sobre a questão de estacionamento, não parar em fila dupla. E às vezes as pessoas, por ser uma via assim mais estreita e com um visual de menos importante que as outras, eles usam mal, só isso. Se usar bem, dando a ela o fluxo de passagem que ela precisa, ela é muito importante e essencial. Eu penso que a questão do trânsito, como está evoluindo muito, e o número de veículos crescendo muito, a própria demografia aumentando a cada dia por ser uma cidade polo, eu penso que deveria haver uma conscientização maior, até pelas autoridades, no sentido de educar, informar, e os meios de comunicação também, dar uma ênfase a isso, porque, na verdade, à medida que cresce, a tendência é criar transtorno. Parar no meio da via e obstruir o fluxo já são imprudências vistas com normalidade pelos comerciantes da região. Isso é normal, né? A pessoa chega, ele entende que o direito é dele, interdita a rua, o outro vem atrás querendo passar e fica com raiva, aí começa, às vezes, até discussões. Outra queixa é quanto ao excesso de velocidade dos veículos, que coloca os pedestres em risco. O fluxo aqui é enorme, a pessoa sai da padaria que às vezes a pessoa mais de idade ou criança, e você vê moto, carro aqui, a velocidade aqui é de até assustar, às vezes a gente até assusta dentro do estabelecimento aqui, o tanto que eles passam em alta velocidade, não respeita nada, e às vezes um para descer alguém, chega xingando. Então, assim, é totalmente fora de controle do trânsito aqui. Não só a via é usada de forma inadequada, mas também a parte de estacionamento. Essa vaga, por exemplo, é reservada para deficientes físicos, mas muitas vezes nota-se que a sinalização não é respeitada.
Não contribui não, porque para toda hora no meio, você tá vindo assim às vezes, e tem gente parando, desembarcando, porque acha que a via é curta e pode parar, porque às vezes não vai passar muito carro. Então tá faltando um pouco de conscientização aí por parte dos motoristas? Falta mesmo. E em que relação às paradas, né? Por exemplo, você tá parado aqui na vaga de veículo oficial. Eu tô parado aqui, o carro tá ligado, mas é só pro meu irmão vir aqui, para não parar dentro da via. É só um minutinho, né? Só rapidinho. Sempre quando para em algum ponto que não pode, é sempre porque é rapidinho, é um minutinho. E é o brasileiro tentando levar o trem do jeito mais fácil. Sempre a gente busca um jeitinho, mas sempre acaba em complicação. Normalmente, quando mostramos matérias do Hemominas aqui no NTV News, é para chamar os doadores para recompor o estoque sempre em baixa. Mas, desta vez, é para mostrar justamente o contrário, porque apenas um tipo é que precisa de reforço. Nunca é demais lembrar, doar sangue é um ato simples que pode mudar a vida de muitas pessoas. Requer responsabilidade, compromisso e principalmente solidariedade. A doação de sangue é muito importante porque o sangue só é conseguido através dessa doação, né, de um ser humano a outro. Então é um ato de solidariedade. O estoque de alguns tipos sanguíneos está baixo e a cada dia há mais pessoas que precisam. O número de doações caiu mais de 50% no estado de Minas Gerais. Em Patos de Minas, a realidade é outra. Para doar sangue é necessário apresentar um documento original e oficial de identidade que contenha foto, filiação e assinatura. Para doar, a pessoa tem que ter boa saúde, não ter tido hepatite após 11 anos de idade, não ter chagas, pesar mais de 50 quilos. Uso de medicação tem que ser avaliado na hora da entrevista, né? Então, bom estado geral. Deve tomar o café da manhã leve, evitar alimentos gordurosos e trazer um documento oficial com foto. A Fundação Hemominas está convocando doadores para reforçar os estoques de sangue, principalmente o de O negativo. O mais usado é o O positivo e no momento a gente está necessitando mais dos negativos. O negativo, A, B, AB. E também para doadores de medula óssea. Todos os hemocentros, são responsáveis pela divulgação e o cadastramento de pessoas que querem ser um doador voluntário de medula óssea. Para cadastrar, tem que ter entre 18 e 54 anos, bom estado geral de saúde. Nós preenchemos os dados pessoais, é coletado um tubinho de 5 ml de sangue do doador para fazer o HLA, que identifica o tipo de medula que o doador tem, para comparar com os pacientes que estão aguardando. E se houver a compatibilidade, o doador é encaminhado para doação. E quem não pode doar também pode dar sua contribuição, conscientizando outras pessoas sobre a importância desse gesto. A gente vai estar coletando agora, na sexta-feira, de 7 às 11. No feriado, na segunda-feira, não haverá coleta. No pós-feriado também é importante que as pessoas venham doar. De terça a sexta, de 7 às 11 da manhã. Daqui a pouco vamos mostrar a angústia de uma família que não tem notícias de jovem desaparecido há quase um mês. Aliados ou inimigos, como as escolas têm feito para que a atenção do aluno não fique apenas no celular? Há mais de 20 dias, uma família em Patos de Minas vive momentos de angústia e muita expectativa. É que um jovem de 18 anos está desaparecido. A Polícia Civil está com o caso e vai reforçar as investigações. Dona Maria José, de 53 anos, não tem mais forças para chorar. Há mais de 20 dias, ela vive atormentada pelo desaparecimento do neto, Gabriel Caetano dos Reis, de 18 anos. A cada dia, o desespero e a agonia dessa avó só aumentam. Cada dia que passa fica mais difícil para a gente. A gente perde até a vontade de viver, sabe? Porque a gente não sabe o que pode estar acontecendo com ele. Então, é uma agonia muito grande de saber que ele está desaparecido, de saber que o pai, mas a mãe está sofrendo, os irmãos. Então, é muito difícil. Familiares já foram em vários locais, mas não encontraram nenhuma pista. Um fala um trem nós vai, outro fala outro nós vai, até em meio de mata nós já foi, meio de brejo. Um fala que
que eles matou, jogou pra lá, nós foi. Só porque não acha ele. É nós que tá correndo atrás. De acordo com a família, Gabriel saiu de casa na manhã do dia 22 de julho. Ele disse que iria para o velório do amigo Maicon Borges de Souza, de 16 anos, assassinado um dia anterior aqui no bairro Boa Vista. Gabriel foi visto pela última vez aqui na rua Adrião Caixeta Ribeiro. Ele estava de bermuda estampada, camisa polo de cor preta e boné amarelo. Algumas pessoas relataram aos familiares que o jovem foi visto entrando em um carro nesta rua e nunca mais foi visto. Ficaram sabendo que 3 pessoas pegaram ele, pôs dentro do carro, no velório do menino que foi assassinado. Pegou e saiu com ele. Aí depois desse dia ele não voltou para casa mais. Foi numa sexta-feira. Aí depois desse dia ele não voltou para casa mais. Um boletim de ocorrências foi registrado na delegacia de Patos de Minas, mas até agora não há nenhuma informação sobre o paradeiro de Gabriel. A Polícia Civil começou a investigar o desaparecimento. Então a Polícia Civil está em rastreamentos de informações com pessoas, todas as pessoas que tiveram contato com ele, para que a gente possa apontar o verdadeiro destino dele, que seja uma fuga, que seja ele, né, estando em óbito aí, morto, né, a gente quer a sua localização para elucidar esses fatos. Toda a família espera por notícias. Quem souber do paradeiro dele, vivo ou morto, a gente precisa saber. A gente não quer vingança, não quer nada, a gente só quer ele, mais nada. O Gabriel é muito importante para nós. Quem não passa por isso não sabe, gente, o que é uma dor de uma mãe, de um pai, de uma avó, dos familiares inteiros. Isso é muito triste para nós. Então a gente pede. Quem tiver coração, gente, ajuda nós a procurar ele, que nós precisamos dele. Mesmo o Gabriel, se ele estiver vivo, estiver em algum lugar, dá notícia para nós. É isso que nós estamos esperando, pedindo a Deus todo dia. Todo dia de manhã a gente levanta na expectativa que ele vai aparecer e nada. Mais um dia vai, mais uma noite vai, Gabriel nada. Se alguém vê ele aí, por aí, pode ligar para mim. O telefone é 99-83-36-53. Ou ligar para a polícia. Ou vivo ou morto, né, ele tem que aparecer para nós aliviar nosso coração. Porque nós não dormimos, nós não comemos, minha mãe sofrendo, meus irmãos dele sofrendo. Todo mundo sofrendo. Mas precisa de uma solução, né? Então eu peço. Quem ficar sabendo, com a informação, ligar para nós. Quanto desespero, hein? O jogo do Pokémon invadiu o Brasil e nas salas de aula os professores têm se esforçado para ganhar a atenção dos estudantes. Há quem use os personagens nas explicações ou crie outras estratégias, porque se deixar, os estudantes não desgrudam o olho do celular. Pokémon Go é uma realidade, mas como ele funciona? Alinhando a lógica e os personagens do desenho animado da década de 1990, a geolocalização do smartphone e a tecnologia de realidade aumentada. A proposta é que a pessoa casse monstrinhos utilizando a câmera do celular. Então você sai por aí andando, enxergando o mundo pela tela. Quando o telefone vibra, aparece um Pokémon. Ao clicar em cima dele, o jogo capta a imagem da sua câmera e o personagem aparece em ambiente real. Eles estão por toda parte. O aplicativo tem chamado a atenção de muitos pelas praças, parques, ruas e até nas escolas. O estudante Thiago Matos estava à espera do lançamento do Pokémon no Brasil há alguns meses. Tinha um rumor que ia lançar no Brasil, porém lançaram em vários outros países e no Brasil estava demorando muito. Por exemplo, na Europa e na Ásia, eles lançaram primeiro. Só que, como o Brasil tem muitas regiões e muita diversidade de locais, eles demoraram mais para produzir o jogo aqui. E muita gente estava esperando o jogo. E não foi só ele, o estudante Carlos Roberto também estava na expectativa. Acompanhava pelas redes sociais, em outros países, o lançamento. E essa caçada ao Pokémon está sendo um desafio não só para os usuários do aplicativo, mas para os educadores.
O assunto gerou polêmica nas salas de aulas, mas os educadores driblaram o que parecia um problema e transformaram em aprendizado. Não atrapalhou a disciplina, só mesmo essa questão da discussão que começou, acho que uma discussão até proveitosa entre professores e alunos para analisar até que ponto o jogo ele é produtivo ou não é produtivo. Felizmente, o novo aplicativo não tem sido alvo de reclamações nas escolas. Até o presente momento, não. Eu até liguei mesmo para algumas escolas, para alguns diretores, para saber como que estava, se estava assim, atrapalhando muito as aulas, se os alunos estavam assim, muito eufóricos. E assim, todos me relataram que não, que está tranquilo, não houve assim daquela febre e tal, né, aquele alvoroço. O que eles me passaram assim, que às vezes volta e meia, por exemplo, mesmo durante o recreio, que é o horário de descanso deles, às vezes eles brincam com o outro. Ah lá, achei o Pokémon e tal. Mas assim, é brincadeira. Então, na realidade, eles não estão ainda com essa atitude dentro das escolas, não. Os estudantes contam que é difícil conter a vontade de ligar o aplicativo dentro da sala de aula. Porém, é preciso obedecer às normas. Tem a vontade, porém não pode. Mas no recreio, até pega o celular às vezes e pega os itens. Porque devido ao fato da escola ser um patrimônio tombado cultural, né? E o fórum, esses locais perto da escola, eles são Pokéstops. Os Pokéstops são locais de pegas de itens 0800. Você pode pegar de graça. É somente rodar a bolinha e esperar a cada 10 minutos. Então a vontade é muito grande de você pegar o item durante a sala de aula, né? O Tiago, o Carlos e outros alunos aproveitam os minutos do intervalo para caçar os Pokémons e comprar itens no pátio do colégio. Para eles, o jogo traz alguns benefícios. Além de andar, porque realmente anda vários quilômetros, por exemplo, eu já andei 72 quilômetros com Pokémon em acho que 8 dias. E também você conhece vários locais históricos que você talvez não conhecia, por exemplo, as igrejas e estátuas também que são os Pokéstops, lugares de pegar itens, ou os ginásios, que é o lugar para você duelar com outros jogadores. A interação é muito grande. Eu acho que eu nunca vi as praças públicas de Patos de Minas tão movimentadas igual nesse momento. O Coreto, eu acho que o Coreto nunca teve um movimento tão grande, nem quando tem aquelas barraquinhas, entendeu? De jovens em si. Eu acho que é bom nesse sentido da interação entre os jovens e também pela caminhada que você tem que fazer, né? Que tem ovos para você chocar de quilometragem. E como é interligado no GPS do seu celular, então você tem que andar bastante pela cidade. E ainda hoje no NTV News, no Dia da Televisão, vamos mostrar alguns detalhes dos nossos bastidores. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer, tudo é cultura e educação. Apoio Cultural. Nesse Dia dos Pais não vão faltar opções para você fazer bonito. Autos, Credipatos, Unipan e Metra apresentam Meu Pai é o Cara. Presenteie seu paizão e prestigie o comércio de nossa cidade, comprando nos associados da CDL Patos de Minas. Retire e preencha seu cupom e concorra a 15 vale-compras no valor de R$ 250 cada. Confira o regulamento e as lojas participantes no site www.cdlpatos.com.br. Conheça o mix de soluções da CDL para sua empresa. CDL Talentos. Com atendimento 100% informatizado, a seleção de candidatos é rápida e eficiente, através de processos seletivos com entrevistas, dinâmicas de grupo e avaliações psicológicas. Acesse o site da CDL Talentos e cadastre sua vaga. Associado. A CDL é a sua casa. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né?
chegou a diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Oi, papais! Eu tô passando aqui para desejar a vocês um feliz Dia dos Pais, sabe? Vocês que sustentam a casa, que deixam a nossa vida muito mais feliz, alegre e colorida. Nós, filhinhos, amamos muito vocês, tá bom? Um beijão! Feliz Dia dos Pais para todos vocês! Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Um caminhão de bebidas foi assaltado nessa tarde, próximo a Major Porto, distrito de Patos de Minas. Segundo a Polícia Militar, o veículo com 3 ocupantes seguia por uma estrada vicinal quando reduziu a velocidade para subir um morro e foram rendidos por 3 assaltantes. Os bandidos obrigaram as vítimas a descer do caminhão e as levaram para um matagal. O cofre que estava dentro do veículo foi arrombado. Os ladrões fugiram com dinheiros e cheque, cerca de R$12 mil. Ainda de acordo com a PM, é a segunda vez que um caminhão da mesma empresa é assaltado no local. A suspeita é que os autores do crime sejam os mesmos. Os criminosos fugiram pelo matagal e até o momento não foram encontrados. A polícia segue em rastreamento. Nenhum dos funcionários ficou ferido. E hoje é o Dia Nacional da Televisão, que, acompanhando a tecnologia, pode ser visto até pelo celular. E é uma ferramenta importante de entretenimento e, claro, muita informação. E hoje nós resolvemos mostrar um pouquinho dos nossos bastidores, que já adianto, muitas pessoas estão envolvidas no processo e é sempre uma correria danada. A primeira transmissão de televisão no mundo foi no dia 26 de fevereiro de 1926, em Londres. No Brasil, a tecnologia chegou no dia 18 de agosto de 1950. E desde 1958 é comemorado o Dia Nacional da Televisão, instrumento tão importante e presente no dia a dia dos brasileiros. Olha, a televisão é cada vez mais importante na vida das pessoas, né? Hoje, essa questão da solidão que todo mundo vive, da individualização da vida de cada um, a televisão é a janela para o mundo. É a janela que o ser humano tem para ver o mundo. A televisão vem se inovando a cada dia e criando formas de interação entre apresentadores e telespectadores, além da abertura de espaço para opiniões, fazendo com que a população se sinta mais participativa. Ela é um cordão umbilical com as pessoas, porque hoje a interatividade está presente na televisão, né? Antigamente a televisão era muito distante das pessoas, hoje não. Hoje a televisão está partindo para a interatividade, ela está se modernizando. Hoje você fala, no meu programa, por exemplo, eu ouço as pessoas, está aí o WhatsApp, as pessoas dando opinião, mandando feliz aniversário. Então a televisão serve hoje como um ponto de ligação também entre as pessoas. Patos de Minas tem o privilégio de ter uma emissora local que aborda os assuntos da cidade e região. São 29 funcionários trabalhando em 3 turnos para levar informação nas 14 cidades que recebem a nossa transmissão. Patos de Minas tem o diferencial de ter uma televisão que cuida especificamente, exclusivamente da nossa região, do que acontece aqui na cidade, das cidades vizinhas. Enfim, isso nos deixa, acho que, mais fortalecidos como cidade, como comunidade, até porque a gente sabe melhor como participar, como viver melhor na cidade, os problemas que a gente enfrenta e cobrar, inclusive, a solução de muitos problemas que a gente tem o hábito de fazer isso. A notícia não tem hora para acontecer. E é por isso que nós, da NTV, estamos sempre a postos para apurar os fatos e mantê-los informados. O jornalismo é uma característica meio diferente. O jornalista, ele é sempre jornalista 24 horas. A gente cumpre uma carga horária, mas quando a gente vai para casa, se a gente ouve alguma coisa, a gente já está pensando uma matéria. Se a gente vê alguma coisa acontecendo, a gente sabe que da matéria não tem hora. Para a notícia acontecer,
todo um trabalho é desenvolvido por trás das câmeras. E o pontapé inicial é na produção, onde são feitos todos os levantamentos dos acontecimentos. Aqui na nossa produção, a gente faz de tudo. A gente recebe a ligação, a gente recebe reclamações, sugestões do povo mesmo. Então, aqui a gente começa o trabalho. A gente faz as pautas para os repórteres irem para as ruas, abordarem pessoas, ressaltar mesmo o que a população quer da gente. Na rua, a equipe de reportagem vive momentos emocionantes, buscando o melhor ângulo de levar a informação para toda a população. A função do cinegrafista não é só aquela função de chegar até o local e mostrar os fatos. É ser o olho do telespectador naquele lugar. Ou seja, o que ele quer ver, o que ele tem que ver. E, claro, o trabalho jornalístico por trás das lentes ele é muito grande. A gente tem que ter sempre um bom senso e prezar sempre pela informação e levar a verdade sempre ao telespectador. E na edição é onde todo o material desenvolvido é levado e tratado para levar a notícia de forma clara até sua casa. Aqui a gente faz uma junção de toda a informação do material bruto que chega da rua para deixar a matéria redondinha e transmitir da melhor maneira possível a informação ao telespectador. E aqui é o controle mestre, onde conta com uma forte estrutura operacional e não tem um minuto de descanso sequer. Eu estou aqui com o Amarildo, que é técnico. Amarildo, conta pra gente como que funciona o trabalho aqui dentro. Aqui é o seguinte, aqui é o coração da televisão, podemos dizer assim. Aqui é onde nós controlamos tudo, áudio, vídeo, internet, tudo é feito aqui desse local. E aqui é o seguinte, aqui é um trabalho que é um pouco complicado. Aqui você não pode errar, porque se você errar, o público lá fora está vendo o seu próprio erro. E tudo que entra no jornal passa por aqui antes? Tudo passa aqui, tudo, quer dizer, aqui é onde nós colocamos tudo, as matérias, tudo é aqui dentro, está tudo aqui nesse local e daqui é que o pessoal vê em casa. Todo um trabalho desenvolvido para você, nosso telespectador, que nos acompanha nesses 24 anos de história e comemora hoje conosco 66 anos de televisão no Brasil. Eu até chamei o cinegrafista que está me acompanhando aqui no estúdio. Vem cá, Gustavo, para terminar o jornal comigo aqui, porque lá... Vem cá, Gustavo, porque tem a nossa editora que está cuidando do material, tem a Adriana que está lá soltando todos os VTs que vocês viram aqui, tem o Amarildo cuidando da técnica, tem a nossa telefonista, a nossa equipe também está nas ruas colhendo o material para que a gente possa amanhã, logo de manhã, abastecer o 30 Minutos às 11h30 com mais informações, abastecer também o nosso portal de notícias, o Patos Já, ou seja, a gente realmente não para, não respira, mas é por amor, é por dedicação e eu lembro sempre que aqui na NTV, além de tudo, além dessa dedicação, a gente trabalha com muita ética e muita isenção. Vem cá, Gustavo, termina comigo aqui, ó, assim, ó, do meu ladinho. Não precisa de falar nada, não. Eu que vou falar. Obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada a toda a equipe realmente da NTV que faz a diferença e leva sempre um jornalismo, programas de entretenimento, sempre com muita responsabilidade para você aí de casa. E muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.